Aos 6 anos de idade, um garoto pega um livro sobre florestas virgens. O nome do livro era Histórias Vividas. Lá ele descobre que existem serpentes gigantes, jiboias, e conseguem engolir um animal inteiro sem mastigar e ainda passam 6 meses fazendo a digestão. Aquela imagem impacta tanto aquele menino que ele vai fazer um desenho dela. E depois vai mostrar aos adultos para ver se eles não se assustam com aquilo. Os adultos, quando pegam aquilo ali, vão ver o desenho e vão dizer: por que um chapéu me daria medo? O que acontece é que aquilo não era um chapéu, era uma jiboia. Era uma serpente gigante engolindo um elefante, entendeu? E aí o menino vai pegar aquele desenho, já que os adultos não entenderam, e vai fazer todo de novo. E aí ele vai fazer um desenho de uma jiboia aberta dessa vez, mostrando o elefante e tudo, para ver se agora os adultos conseguem finalmente compreender. E aí, os adultos vendo aquilo, dizem para ele desistir daquela ideia, aquilo é uma bobagem, aquilo não dá medo de jeito nenhum, pedem para ele estudar matemática, estudar geografia, ciências, vai fazer alguma coisa da sua vida que vai ser melhor para você. Ele fala então que foi aos 6 anos desestimulado da sua brilhante carreira de pintor. E aí o que vai acontecer é isso mesmo, ele cresce, vai esquecendo tudo isso e torna-se um aviador. Acontece apenas que certa vez, sobrevoando o deserto do Saara, ele vai ter uma pane no avião. Que ele vai cair no meio do deserto, sem comida, só com um pouco de água para viver por poucos dias. Ele não vai conseguir resolver o problema do avião dele naquela noite e ele vai dormir. No dia seguinte, qual não é a surpresa desse piloto quando ele acorda com uma vozinha de criança falando assim para ele: por favor, desenhe um carneiro. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a Ponto dos Livros! Esse aqui é um canal para a gente compartilhar e falar um pouco sobre livros, e o livro de hoje é O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá certo? Até porque aqui é um momento da gente compartilhar um pouco de livros e falar da sabedoria desse livro. Esse não é daquele livro que tem várias surpresas e reviravoltas e se você souber o roteiro, vai estragar a experiência. Pelo contrário, esse é um livro que as pessoas leem e releem ao longo de toda a vida. É quase como se fosse um livro de cabeceira. Então, o legal desse livro são justamente as lições, ensinamentos e mensagens que estão nele. Porém, eu não vou contar o final do livro para vocês. Eu entendo que tem gente que ainda não leu e eu sei que tem um certo impacto o final do livro, então eu não vou contar o final. Mas nós vamos discutir sobre as suas ideias e mensagens que estão espalhadas ao longo do livro, então vou contar acontecimentos sim. Os livros que eu utilizei para fazer a pesquisa para esse vídeo aqui foram alguns. Foi esse aqui, esse Pequeno Príncipe, da editora Agir, com a tradução do Dom Marcos Barbosa. Essa versão aqui da Zaha, com tradução do André Teles, mas com pós-fácil do Rodrigo Lacerda. Essa edição aqui da editora Geração, que tem tradução do Luiz Fernando Imediato. E também um outro livro do autor, que é o Carta a um Refém, traduzido pela Mônica Cristina Correia, que sai pela Penguin Companhia. Mas antes da gente falar sobre o livro propriamente dito, vamos falar um pouquinho do autor. E também um pouquinho sobre as circunstâncias na qual a obra foi escrita. Essa é aquela hora que vocês descobrem que o meu francês não existe. Jean-Baptiste Marie Roger Pierre de Saint-Exupéry nasceu em 29 de junho de 1900 em Lyon, na França. Recebeu uma boa educação na infância e sempre foi interessado por mecânica, por aviação, por motores. Na juventude frequentou salões literários e também como ouvinte a Escola de Belas Artes. Ele se tornou mecânico de aviões, era piloto de correio aéreo pela Compagnie, lá vem meu francês de novo, Compagnie Générale d'Entreprise Aéronautique. Sei que meu francês não está correto, eu vou colocar aqui o nome da empresa para vocês lerem direitinho. Foi condecorado com a Medalha dos Cavaleiros da Legião de Honra por conta de trabalhos prestados em Cap Juby enquanto ele era chefe do entreposto aéreo no Marrocos, aonde ele realizava resgates de pilotos que caíam no deserto ou se perdiam, muitas vezes negociando a vida deles com os líderes berberes. Foi palestrante, realizou viagens como repórter, escreveu 8 livros durante toda a sua vida, e 3 deles inclusive foram adaptados para o cinema. Foram O Voo Noturno, O Correio do Sul e O Piloto de Guerra.
Ainda participou da Segunda Guerra Mundial como piloto de reconhecimento e fotógrafo aéreo. Inclusive, foi numa dessas ocasiões que Antoine de Saint-Exupéry veio a ter o seu avião abatido e morreu. Apenas em 1998, um pescador no mar Mediterrâneo encontrou um bracelete de prata com o seu nome, com o nome da sua esposa e o endereço em que ele morava nos Estados Unidos. Em 2002, foi que as investigações conseguiram encontrar os destroços de seu avião, mas o corpo nunca foi encontrado. Foi casado com Consuelo Soucin e não teve filhos. Antoine não teve a oportunidade de ver a sua obra ganhando a expressividade que ganhou ao redor do mundo inteiro. Foram quase 250 traduções da obra. Se tornou a terceira obra mais traduzida do mundo, perdendo apenas para a Bíblia e para o Alcorão. E em que circunstâncias foi que a obra foi escrita? Gente, parece que nenhuma dessas grandes obras são escritas em momentos de facilidade para o autor. Parece que sempre são momentos difíceis e O Pequeno Príncipe não foi diferente. Era 1942, o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial. O relacionamento pessoal do Antoine com a Consuelo não ia bem. Ele ainda por cima, por conta da guerra, estava sofrendo pressões sociais para participar da guerra ativamente. E ele ainda estava sofrendo reflexos e consequências de um acidente aéreo que ele sofreu na Guatemala. Eu vou ler aqui para vocês, olha só, gente. Ele quebrou os braços, os punhos, a mandíbula, o ombro esquerdo ficou esmagado e ele teve fraturas expostas. O médico queria amputar o braço esquerdo dele e ele não quis fazer isso, portanto ele passou o resto da sua vida com seu braço esquerdo semi-paralisado. Foi nesse quadro tão dolorido que uma certa noite ele estava sentado ao lado do seu editor e o editor percebeu que ele estava desenhando alguma coisa. Quando o editor viu, era uma criança. Aí o editor vira para ele e pergunta assim: Antônio, o que você está desenhando aí? É uma criança que mora no meu coração. Antônio, e por que ele não pode virar o herói de um livro seu? A gente pode publicar no Natal. O Antônio topa a ideia e aí pede para que a esposa dele encha uma casa só com amigos. E eles vão morar lá dentro, para inspirar e ajudar ele a compor a obra. Durante as madrugadas, ao som da 40ª Sinfonia de Mozart, o Antoine vai escrever, reescrever várias vezes a sua obra, porque ele queria que tivesse uma mensagem verdadeira e profunda, mas que não ficasse confusa. Então ele pedia para os amigos dele lerem várias vezes. O Antoine tinha a mania de pegar papeizinhos e ele passava o dia escrevendo nos papéis, que ele enchia os bolsos, e aí no final do dia ele tirava os papeizinhos e ia reunindo ali tudo que ele precisava para poder compor a história do Pequeno Príncipe. Depois de um ano de trabalho, em 1943, ele publica nos Estados Unidos O Pequeno Príncipe. Agora, finalmente, vamos falar propriamente dito sobre o livro. Só lembrando, pessoal, que a partir de agora eu vou começar a falar aquilo que eu tirei da obra, tá certo? Se você tirou alguma lição diferente ou pensou alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários, comenta com a gente o que foi que você achou, o que foi que você aprendeu com o Pequeno Príncipe, tá certo? Eu não tô aqui para dar nenhum tipo de visão universal e completa sobre a obra não, tá bom? Você coloca aqui o que você acha também. Aqui é um ambiente de troca, é a ponta dos livros, tá certo? Todo mundo aqui aprende, todo mundo cresce junto, tá bom? Vamos lá. Eu já contei para vocês que lá no início do livro o aviador vai se encontrar com o Pequeno Príncipe no deserto. Que a partir daí os dois vão ficar tentando sair daquela situação, enquanto o aviador não conserta o seu avião. Se ele vai consertar ou não, não vou contar para vocês. O que vai acontecer é que ele vai desenvolver um relacionamento com o Pequeno Príncipe, de forma que o Pequeno Príncipe vai passando para ele lições a partir das histórias que ele conta sobre como foi que ele chegou ali no deserto. Porque o Pequeno Príncipe, ele saiu de onde ele morava, que ele mora no asteroide B612, e ele veio aqui para a Terra em busca de um amigo. Na verdade, ele saiu de lá viajando pelo espaço inteiro em busca de um amigo. E aí ele acaba chegando na Terra. E aí, pessoal, agora que essa obra começa, para mim, a ficar interessante. Porque, do meu ponto de vista, e várias pessoas que estudam também a obra, quem tem uma chave de interpretação filosófica vai falar isso também, é que esse livro, na verdade, não está falando sobre um príncipe que saiu do seu asteroide, ele veio para a Terra, está perdido em busca de um amigo. Não. Na verdade, essa questão de ficar sozinho no deserto, do aviador cair no deserto e ficar só e encontrar com o Pequeno Príncipe, é na verdade porque ele
começou a ficar só consigo mesmo. Ele está fazendo uma viagem para o seu mundo interior. Ele está sozinho com o seu próprio eu. E ali o que vai acontecer é que ele vai começar a fazer um resgate daquilo que ele tinha perdido lá atrás na infância. E o Pequeno Príncipe é a ferramenta para isso acontecer. Porque ele era quem ele era, ele carregava o seu eu, sua essência, quando ele era criança. Então o Pequeno Príncipe vai começar a provocar esse adulto para que ele faça esse resgate da humanidade que se perdeu, desse eu que se perdeu ao longo do caminho. E aí eu vou ler um trechinho para vocês do que o Rodrigo Lacerda colocou no pós-fácil dele aqui no livro, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Olha só, nesse caso, o arquétipo da criança, do Pequeno Príncipe, encarnaria a reparação possível dos prejuízos causados pela extravagante racionalidade dos adultos. Mais um pouquinho à frente ele continua: para resgatar neles o encantamento do mundo e de suas relações com tudo e todos. Vale lembrar que no início do livro, o Pequeno Príncipe não aparece para salvar o aviador do deserto, e sim para fazê-lo retomar, entre aspas, a sua magnífica carreira de pintor. Ou seja, o que o Pequeno Príncipe está fazendo aqui no livro não é fazer um resgate da infância, é fazer um resgate da humanidade que se perdeu, do eu, da essência, essa magnífica carreira de pintor, aquilo que ele realmente era, antes de ele passar por uma sociedade que é ultra racionalista e perdendo esse sentimento, essa sensibilidade, a humildade, a curiosidade, o encantamento pela vida, qualidades que geralmente a criança carrega e a gente vai perdendo ao longo do caminho, o que poderia ser essencial para nós sermos adultos mais felizes. E aí o autor ele vai começar a fazer isso através de símbolos. Ele traz imagens e por trás da imagem existe uma mensagem. Por trás daquela figura existe uma lição que tem por trás. O asteroide, por exemplo, não seria um asteroide onde tem realmente vulcões, e onde tem plantas, e onde tem flores, e as rosas, e as sementes, os baobás. Não, aquilo seria o coração dele. E todos aqueles elementos seriam representações de coisas que moram dentro do nosso coração. Por exemplo, os vulcões, sentimentos que, se não são controlados, e isso é uma coisa que o Pequeno Príncipe ele faz, ele ensina a gente a fazer no livro, é sempre revolver os vulcões, até mesmo aqueles que estão extintos. Ou seja, a gente tem que começar a tomar um cuidado de ser autovigilante e observar se a gente tem ou não um bom comportamento, e se aquele comportamento ele começar a destruir o nosso planeta, começar a destruir a nossa casa íntima. Então o ideal seria que a gente sempre estivesse controlando aquele vulcão ali, aquele sentimento que sempre está vindo à tona e destruindo a nossa alma e provocando desordem dentro da gente. Outro símbolo que ele vai trazer são as plantas, né? Ele fala que existem dentro de mim sementes boas e sementes más, como se ele estivesse dizendo que em mim existem coisas boas e coisas más, e tem que se tomar muito cuidado com os baobás, por exemplo, porque são aqueles maus comportamentos que até a princípio parecem coisas que são boas e que não vão causar nenhum estrago, são até belos de se ver, mas se a gente deixa eles crescerem, eles vão se enraizando e podem acabar destruindo o nosso planeta, ou seja, destruindo a nossa personalidade, destruindo a nossa vida, no nosso campo emocional. E outro símbolo que ele utiliza é a rosa. E quem estuda Antoine de Saint-Exupéry profundamente vai dizer que ele sempre coloca dados autobiográficos em todas as suas obras, de forma que aquele relacionamento que o Pequeno Príncipe tem com a rosa no livro é muito parecido com o relacionamento que o próprio Antoine tinha com sua esposa Consuelo, que sempre foi um relacionamento muito conflituoso, um relacionamento com muitos vais e vens. Inclusive, o Antoine ele vai ter um momento de separação com a sua esposa, assim como o Pequeno Príncipe vai ter um momento de separação com a sua rosa também. Entende como está tudo ligado aqui? O Antoine ele não está falando de coisas externas, ele está falando do mundo dele, do mundo íntimo, do seu coração. E aí vocês se lembram que eu falei para vocês agora há pouco que ele, o autor, está querendo fazer um resgate daquela humanidade, daquela essência verdadeira do eu que se perdeu ao longo do tempo, não é? Pois é. E aí o autor ele vai fazendo isso através dos planetas. E em cada um desses planetas vai ter um adulto diferente.
Só que cada um desses adultos tem um comportamento negativo diferente, extravagante, esquisito, mas que para nós, dentro da nossa sociedade adulta, esses comportamentos são perfeitamente bem aceitos. Mas o Antoine vai deixando explícito como eles são extravagantes e esquisitos, contrastando com a simplicidade, com a humildade, com o encantamento, com a sensibilidade, com a curiosidade do Pequeno Príncipe. Vou pegar uns exemplos aqui para mostrar para vocês. Ao todo são 6 planetas, mas eu vou pegar só 3 para resumir aqui. O primeiro planeta é de um vaidoso. Quando o Pequeno Príncipe chega nesse planeta, ele já cumprimenta o Pequeno Príncipe dizendo que ele é um admirador, porque para os vaidosos, todas as pessoas são admiradores, diz o autor. Inclusive tem uma hora que o Pequeno Príncipe vai contestar algumas coisas que ele está fazendo ou dizendo, e aí vai entrar por um ouvido do vaidoso e vai sair pelo outro, porque os vaidosos só escutam os elogios. E aí chega um instante onde o vaidoso vai pedir para que o Pequeno Príncipe o admire. E aí o Pequeno Príncipe vai perguntar, mas o que é admirar? E aí o vaidoso responde, admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. Aí o Pequeno Príncipe responde, mas só tu moras nesse planeta. Interessante que o autor coloca isso, porque uma pessoa vaidosa, ela não vive acompanhada de outras pessoas. Ela se acha tão superior às outras que ou ela se afasta ou ela afasta todas as outras. Mas mesmo assim o vaidoso acha que é uma pessoa grandiosa, que é uma pessoa excelente, que é uma pessoa que vale a pena estar junto dela, que vale a pena ter a companhia, enfim. E aí o vaidoso ainda vai dizer assim, dá-me esse prazer, admira-se mesmo assim. Aí o Pequeno Príncipe ainda dá uma lição ainda maior. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas de que te serve isso? E nós adultos cultivamos muito a aparência, cultivamos muito a nossa projeção social, acreditar que nós estamos sendo bem vistos, bem comentados, bem compartilhados, e quando na verdade isso, se for com um fim apenas em si só para compartilhar quem nós somos, apenas por uma questão de projeção social por si mesma, não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma, nem para os outros, nem para a gente. Mas a gente acredita que isso é o correto de se fazer. Isso é socialmente aceito, todo mundo faz, né? Enfim, aí o Antoine fazendo uma crítica que a gente pode tomar hoje em dia como uma lição para a nossa sociedade. Outro planeta muito interessante é o planeta do acendedor de lampiões. E esse acendedor ele precisa obedecer a um regulamento, onde ele acende o lampião de noite e apaga o lampião quando fica dia. Acontece que esse planeta onde ele vive fica cada vez mais rápido. Cada ano que passa ele gira com cada vez mais velocidade, de forma que o acendedor de lampiões tem que ficar acendendo e apagando sem nunca descansar. E aí quando o Pequeno Príncipe chega, ele está nessa, e ele pergunta o que está acontecendo. E aí o acendedor de lampiões responde para ele, é o regulamento. E aí o Pequeno Príncipe vai perguntar qual é o regulamento, ele vai explicar, e aí o Pequeno Príncipe não vai entender, ele vai falar assim, eu não compreendo. Aí o acendedor de lampiões vai dizer uma coisa bem interessante, não é para compreender, regulamento é regulamento, bom dia. Ou seja, a situação em que ele se encontra toda mudou, mas ele quer manter as mesmas regras antigas, mesmo que toda a situação tenha mudado. E agora, seguir a velha regra, na verdade só vai acabar atrapalhando todo o processo e fazendo o próprio acendedor de lampiões sofrer. E aí o Pequeno Príncipe fica sensibilizado com aquela situação e ele vai propor uma ideia para o acendedor de lampiões. Sabes, conheço a maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar. E o Pequeno Príncipe prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes com 3 passos contorná-lo. Basta andares bem lentamente de modo a ficares sempre ao sol. Quando desejares descansar, tu caminharás e o dia durará o tempo que quiseres. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é dormir. Então não há solução, disse o Pequeno Príncipe. Não há solução, disse o acendedor. Bom dia. E apagou o lampião. Ou seja, muitas vezes o que falta para a gente mudar alguma situação não é nem mudar a regra. Tem que haver a disposição, a boa vontade, o esforço daquelas pessoas que estão naquela situação. E a gente não muda
é por conta do comodismo das pessoas que estão naquela situação. E quem é de nós que não está incluído nessa situação, né? As regras que a gente estabelece para a própria vida, os roteiros, as formas de pensamento, as formas de viver, a gente fica naquele mesmo ciclo. E mesmo que as situações mudem, a gente não muda o nosso pensamento, não muda a nossa forma de sentir, a nossa forma de enxergar a vida. E por conta disso, a gente passa a sofrer com as regras que a gente criou para nós mesmos. E o outro planeta que eu vou citar aqui para vocês é o do empresário. O empresário, ele é muito curioso. O que vai acontecer nesse planeta do empresário é que o Pequeno Príncipe vai chegar lá, ele vai estar fazendo contas e cálculos, e o Pequeno Príncipe fica muito curioso, interessado, e vai perguntar o que ele está fazendo. Ele nem quer ser interrompido, ele nem ouve da primeira vez quando o Pequeno Príncipe fala, mas o príncipe finalmente consegue perceber que se ele não parar ali, ele vai acabar atrapalhando o trabalho dele. E aí aquele empresário vai falar que ele está possuindo as estrelas. E o Pequeno Príncipe pergunta como é que ele faz isso. Aí ele fala que ele olha para o céu, conta quantas tem. Quando ele descobre uma estrela nova, ele faz um registro, pega aquele papel do registro e ele coloca num banco. Aí o Pequeno Príncipe faz, mas isso basta? Aí ele vai responder, isso é o suficiente. E de que te serve possuir as estrelas? Servem para ser rico? E de que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém achar. Esse aí, disse o Pequeno Príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como bêbado. E esse empresário, ele vai falar que ele é uma pessoa séria, né? Ele é uma pessoa muito séria. O que vai acontecer é que o príncipezinho vai fazer uma reflexão para esse homem. Ele vai dizer assim, olha, isso é até bonito, mas não é muito útil não, né? Eu, por exemplo, eu tenho meu cachecol. E aí eu levo meu cachecol comigo, eu uso ele me aquece, tem uma utilidade. Eu tenho os meus vulcões e a minha rosa. Eu revolvo meus vulcões, eu limpo eles. Eu rego a minha rosa, eu cuido dela. Eu sou útil para os meus vulcões, eu sou útil para a minha rosa. Eu, possuindo essas coisas, elas têm utilidade para mim e eu tenho utilidade para elas. Mas tu não é útil às estrelas. Aí nessa hora, esse cara vai abrir a boca para responder alguma coisa, mas não vai conseguir dizer nada. Aí o príncipezinho vai embora. Não é novidade para nenhum de nós que a nossa sociedade hoje em dia é muito consumerista. E muitas vezes o que a gente faz é possuir apenas por possuir. E a gente acaba comprando coisas que não vai ter utilidade nenhuma pra gente. A gente vai ter aquela coisa apenas pelo prazer de as possuir, com o fim de consumir e de ter em si mesmo. Mas a gente nem usa aquela coisa. Ela fica ali, sem ter utilidade nenhuma pra gente. Entende como isso não faz sentido? Como seria mesmo irracional comprar uma coisa que você nem vai usar? Mas a gente faz isso o tempo todo. De planeta em planeta, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora em que o Pequeno Príncipe vai chegar na Terra. E aí, um dos primeiros diálogos que o Pequeno Príncipe tem quando ele chega na Terra é com a serpente. Não vamos esquecer que o Pequeno Príncipe tinha saído lá do seu planeta em busca de um amigo. E aí, ele vai perguntar para a serpente, onde estão os homens? A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Aí a serpente vem e responde isso aqui, ó. Entre os homens, a gente também se sente só. Pelo menos, o que eu tirei daqui do livro foi que o Antoine está falando que existem pelo menos dois tipos de deserto. Os desertos físicos e os desertos dos sentimentos. Você pode estar num deserto sozinho, isolado de outras pessoas. Mas você pode estar junto com várias pessoas e porque você não tem uma conexão real com ninguém ali, porque está todo mundo convivendo superficialmente, que as pessoas não querem uma aproximação umas com as outras, você vai estar num deserto, você vai estar sozinho, mesmo no meio da multidão. Chega um instante onde o Pequeno Príncipe ele vai subir no topo de uma montanha e aí ele vai gritar, bom dia! E aí quem vai responder para ele é o eco, bom dia, bom dia, bom dia! Aí ele vai ter mais alguns diálogos, falar mais algumas coisas que o eco vai responder. E aí no final ele vai ter uma reflexão bem engraçada. Ele fala assim, que planeta engraçado, é completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm muita imaginação, repetem o que a gente diz. Eu achei isso interessante porque isso me lembra, sabe o que? A gente muitas vezes
tá dentro de um sisteminha aonde só jogam as coisas pra gente e pedem pra gente replicar. Ninguém pensa sozinho. A gente está sempre repetindo o que os outros dizem, o que os outros acham, o que os outros falaram, pensaram, compartilhando. Mas de dentro de nós, o que é que sai do original? De dentro de mim, do meu pensamento, eu pensar sozinho, o que é que está saindo? Será que eu estou apenas reproduzindo o que os outros me falam para reproduzir? Ou eu estou sendo eu mesmo, pensando, agindo e sentindo por mim mesmo? Entende? Achei isso muito interessante. E agora chegamos no momento que é, para mim, a pedra fundamental do livro. Esse momento ele vai dar base para tudo que o Antoine vai construir desde o início até o final da sua história. No príncipe ele vai chegar no Roseiral. O que vai acontecer é que ele vai encontrar lá nada mais, nada menos do que 5.000 rosas, iguaizinhas àquela que ele tinha lá no seu asteroide. E aí ele vai pensar, nossa, eu tenho tão pouca coisa, eu achei que fosse muito rico. Eu não sou um príncipe muito rico. Aí ele vai sentar e vai chorar. E aí, pouco depois ele levanta, se recupera e ele vai encontrar a raposa. E já que ele estava procurando um amigo, ele vai pedir para a raposa brincar com ele. A raposa vai dizer, ó, você não me cativou não. E ele vai falar, cativar? Que palavra é essa, cativar? E aí a raposa vai explicar para ele. É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único do mundo, e eu serei para ti única no mundo. Quem já leu O Pequeno Príncipe e conhece sabe que daqui a pouco a raposa ela vai falar uma frase que envolve a palavra essencial. Mas é a partir daqui que o autor vai começar a construir esse conceito para dar o arremate final lá na frente. O que acontece? Ele está começando a falar que a diferença de uma pessoa para as outras é você que faz. E essa diferença só existe por conta do liame, do laço que tem entre você e aquela pessoa. O que dá significado àquele relacionamento é que vocês dois têm algo especial, se conhecem. Vocês dois agora se amam, se gostam, vocês se encontram, têm os pensamentos afinados. E vocês vão começar a, porque gostam um do outro, sentir saudade um do outro, falta um do outro. E isso dá significado aos relacionamentos. E mais, ela ainda vai falar uma coisa, que esse tipo de conexão ainda traz outros benefícios. O que vai acontecer é que ela vai explicar que o trigo, por exemplo, para ela, que é uma raposa e come carne, come galinhas, não tem o menor significado no dia a dia dela. No entanto, já que o Pequeno Príncipe tem cabelos dourados, se ela ficar amiga dele, quando ela olhar para o trigo, vai lembrar dele, vai lembrar esse carinho que ela carrega no coração. E o trigo vai ganhar um significado diferente. E o autor, ele vai ser tão cuidadoso com o seu leitor, que ele ainda vai explicar pra gente como é que faz para cativar alguém. Ele vai explicar aqui, olha só. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva, e eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. Ou seja, a gente não cativa alguém do dia para a noite. Não dá para conhecer uma pessoa de uma hora para outra. Inclusive ela fala aqui, a gente só conhece bem as coisas que cativou. Ou seja, a gente precisa de tempo, de relacionamento para a gente poder conhecer alguém. Não dá para amar sem conhecer. E aí chega um momento onde o Pequeno Príncipe tem que se despedir. Ele tem que seguir a sua viagem, né? Ele está procurando por mais amigos, pelos homens também. E aí ele e a raposa vão se despedir. A raposa pede, olha só, volta lá naquele campo das rosas para você descobrir o quanto agora a tua rosa é apenas única. E é isso que acontece. Ele chega lá e percebe que ele não tem conexão nenhuma com aquelas rosas ali. Elas não têm um significado para ele, porque ele não tem um sentimento atribuído àquilo. Não houve a construção de um relacionamento, uma aproximação entre ele e aquelas rosas. Então, para ele, ela não tem nenhum significado. E ele começa a perceber que a única rosa com que ele tem isso é a do seu asteroide. E ele vai percebendo isso e vai falar isso para elas. Olha só, vocês não têm significado nenhum para mim.
aquela rosa, aquela que eu coloquei o meu sentimento, com quem eu tenho relacionamento, é que é importante. E aí depois ele volta para a raposa e ela vai arrematar a lição. Ela vai dizer para ele que tem um segredo para contar para ele. E vai dizer, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele, para não se esquecer. E aí a raposa fecha a lição, mostrando que o que é essencial nas coisas não é a coisa em si, não é o preço, não é a quantidade, é o valor que você vai colocar ali, seja numa causa, seja no objeto, seja no relacionamento. Se não fosse pelo nosso sentimento, por esse laço que a gente criou com alguma coisa e daí o cativar, aquelas coisas seriam vazias pra gente. É uma coisa que poderia até alimentar o nosso corpo, mas que não alimenta o nosso coração. E a gente precisa se lembrar disso, porque a gente se esquece que não somos seres meramente fisiológicos. Nós, como seres humanos, também somos psicológicos, emocionais, sentimentais, e a gente precisa desse alimento do coração também. Não é um alimento sensorial, é um alimento de sentimento. Sobre essa questão do alimentar, o Antoine ainda vai dar um exemplo dentro do livro dele, quando ele vai falar do poço. Chega um momento onde o príncipezinho e o aviador ficam sem água, e aí eles precisam ir buscar água no deserto. O autor é tão inteligente que essa questão do alimentar, ele já vai construindo até nesse diálogo. O príncipezinho nessa hora, quando o aviador fala que não tem mais água, começa a falar dos sentimentos. E aí ele fala, olha, príncipezinho, isso não tem mais a ver com o seu carneiro, com a sua raposa, com a sua rosa. Nós vamos morrer de sede. A gente vai morrer aqui sem água. Ele fala assim, eu também tenho sede, o pequeno príncipe fala. Vamos lá, vamos buscar essa água, deve ter algum poço por aqui por perto. E aí eles se levantam. Interessante, eu não tinha notado da primeira vez que eu li esse livro, mas essa sede do pequeno príncipe é uma sede diferente. E é só lá na frente que o aviador também percebe isso. Para chegar no poço, que eles nem sabem se tem realmente ou não um poço, eles estão caminhando na esperança, eles têm que atravessar o deserto durante a noite caminhando. Quando eles chegam e encontram finalmente um poço, o aviador não quer que o pequeno príncipe faça esforço e ele vai puxar o balde, vai mover a roldana. E aí a roldana vai cantar, eles vão ouvir o som da roldana que é agradável e eles vão puxando aquela água. E aí finalmente o aviador vai dar água para o pequeno príncipe. E aí é que ele vai dizer... Eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Ou seja, a água, a sede que o pequeno príncipe tinha, não era da água física, a água que vai molhar a garganta, que vai alimentar o corpo. Era água daquela doação, daquele sentimento, de todo o esforço e carinho que você coloca numa água para oferecer para alguém. É ali que tem o alimento do coração. Inclusive, vamos ler um trechinho agora do Carta a um Refém, onde o Antoine vai falar das situações onde ele tinha que resgatar alguém ou ser resgatado no deserto. Ele vai falar assim, ó. Do sorriso dos salvadores, se eu era o náufrago, dos náufragos, se eu era o salvador. Também me lembro como de uma pátria, onde eu me sentia muito feliz. O prazer verdadeiro é o prazer de conviva. O salvamento é apenas a ocasião desse prazer. A água não tem o poder de encantar, se não for primeiro um presente de boa vontade dos homens. Vocês entendem? Esse é o essencial que é invisível aos olhos. Esse é o alimento do coração. Não é dar uma coisa para alguém. É o carinho que você põe naquela coisa. É a consideração que você tem pelo outro. Isso é o essencial que é invisível aos olhos. É isso que é importante. É isso que realmente nos preenche. Lembra que eu falei que nós não somos seres apenas fisiológicos? Olha só o que ele ainda vai colocar lá no cartão refém. Olha, uma tirania totalitária também poderia satisfazer nossas necessidades materiais, mas nós não somos gado nem gorda. A prosperidade e o conforto não bastariam para nos completar. Para nós que fomos criados no culto do respeito pelo homem, tem grande valia os simples encontros, que se transformam às vezes em festas maravilhosas.
E isso também vai servir para o nosso relacionamento com outras pessoas. A gente muitas vezes tem relacionamentos com várias pessoas, mas não tem um aprofundamento de sentimento nenhum. E aquilo não tem significado, não alimenta o coração. São relacionamentos vazios. O Antoine vai soltar uma frase bem interessante. Os homens do teu planeta, disse o Pequeno Príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderiam ser encontrados numa só rosa ou num pouco d'água. Ou seja, se a gente tivesse um relacionamento aprofundado com as pessoas, nós conseguiríamos preencher esse vazio, alimentar esse coração num único relacionamento. Bastava que tivesse um sentimento verdadeiro aplicado ali. E aí, no final disso tudo, em resumo, para mim o que fica da obra é essa lição, que a gente, em contato com o Pequeno Príncipe, resgate essa humanidade que se perdeu. Resgate essa capacidade que a gente tem de cativar e se aproximar das pessoas. Que a gente resgate o essencial que vem do coração. Que a gente resgate essa essência do eu que se perdeu. E que preenche a nossa vida de significado. Aprendendo inclusive a valorizar as relações humanas. Tem uma frase do Antoine de Saint-Exupéry que está no livro Terra dos Homens, que ele escreveu, que ele diz assim: não há senão um luxo verdadeiro, e esse é o das relações humanas. E essa lição está aqui nesse livro, tem um peso histórico, porque esse livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, onde o ser humano estava sendo desvalorizado. Então, esse livro faz um contraste muito grande com aquela época muito triste da guerra. Entendem que a obra ter nascido naquele instante torna ela ainda maior dentro daquele período específico? E, gente, eu não vou contar para vocês o final da obra, eu falei para vocês isso no início do vídeo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente não vai percebendo. Esse livro aqui é muito especial por conta de todas as lições que ele tem, mas ele ainda vai fazer mais uma coisa com você e você só percebe no final do livro. Pelo menos eu só percebi no final. Você vai convivendo com o Pequeno Príncipe. Você vai aprendendo quem ele é, aprendendo de onde vem, o que ele sente, o que é que passa na cabeça dele. E você vai se tornando o quê? Cativado pelo Pequeno Príncipe. E aí, gente, se você não chorou até o capítulo 26, vou dizer uma coisa para vocês que o próprio autor fala aqui no livro. Corre esse risco de chorar um pouco quando você se deixou cativar. Leiam O Pequeno Príncipe. Isso aqui é um baita de um livro de infantil. Esse livro só tem as imagens, a aparência, só tem a forma. Esse livro aqui é muito profundo e quem precisa realmente vivenciar isso no dia a dia com mais força são os adultos. Inclusive, é uma coisa que o próprio autor fala, que esse aqui não é um livro para crianças, é um livro de criança para adultos. É isso, pessoal, muito obrigado por terem feito essa travessia comigo, obrigado por terem acompanhado aqui até o final do Pequeno Príncipe. E gostou desse vídeo? Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você pensou, tirou alguma coisa diferente da obra, se você pensa diferente, se esse livro causou outras reflexões em você, deixa aqui nos comentários, eu estou muito ansioso para saber o que foi que você tirou da obra também. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.